Oi, pessoal, bom dia. Eu vou explicar para vocês algumas atividades da apostila de maio do sexto e do sétimo ano, tá bom? Essa aqui, ó, de maio. Então, às vezes, se você ficou com alguma dificuldade nas atividades e ainda não fez, você pode assistir esse vídeo para tirar dúvida. A primeira atividade, a gente vai ter uma história, certo? Da Marina Colasanti, que se chama Moça Tecelã. Essa história, ela é fictícia, né? Óbvio, não é verdade. E vai falar sobre uma mulher que usava. O que acontece nessa história? Conforme ela vai tecendo as suas linhas, ela vai construindo ali a sua vida, o seu dia que vai passando, tá? Então é como se estivesse tudo nas mãos dela. Ela vai construindo com as suas linhas os acontecimentos da sua vida. E chega um certo momento que ela começa a se sentir sozinha e resolveu então tecer, né, arrumar uma pessoa, um moço, um namorado. E com o passar da história, esse namorado, esse moço, ele começa a exigir várias coisas dela. Ele quer uma casa melhor, depois ele quer um palácio, um tapete, várias coisas. E ela vai se perdendo nesse tear, toda essa angústia, toda essa ambição faz com que ela passe a ficar triste. Ela fica triste apesar de ter palácio, de ter namorado, de ter um monte de coisa. Então, o que ela começa? Ela começa a desfazer. Então, com o mesmo poder que ela tinha de construir as coisas com a sua linha, ela começa a puxar e a desconstruir o palácio, o marido e tudo, e começa e volta lá no início da história com a sua vida mais simples, com as cores do dia, e assim vai. E aí, logo após a história, eles dão uma explicação sobre os elementos da narrativa, certo? Então, toda história narrativa, né, a gente vai ter personagens, o narrador, o espaço em que essa história acontece, o tempo, o enredo, que é a sequência de acontecimentos, e o conflito, que são problemas, tá? Dependendo da história, se ela é curtinha, ela tem um problema só que logo se resolve. Se a história é mais comprida, é mais longa, a gente vai ter vários conflitos, tá? Que é o que vai dando a emoção na história, o suspense. Então é importante que vocês leiam, tá? Para vocês entenderem o que é cada um desses elementos. Então, para uma história acontecer, a gente precisa ter personagens, não é? E a gente tem o narrador, que eu sempre tento deixar claro para os meus alunos. Quem escreve a história nem sempre é o narrador, tá? Então, o narrador é uma vozinha que conta. Às vezes, o narrador ele já é um personagem, e aí ele vai contar alguma coisa que aconteceu com ele vai narrar em primeira pessoa, ele vai falar, então, eu fiz, eu vi, nós vimos, tá? Ou o narrador pode ser um narrador observador, e aí ele só vai narrar o que ele tá vendo. Então, a mulher pegou, ele fez, vai falar de outra pessoa. Certo? O espaço onde a história acontece, o cenário, né? O tempo, que nem sempre vai ficar claro, tá? Não se preocupem, nem sempre a gente consegue definir qual que é o tempo da história. O enredo, que é fácil, que é tudo o que acontece. Vamos supor que o enredo é como se fosse tipo um resumo. Se você tivesse que contar para alguém essa história, você contaria o enredo dela, o início, o meio e o fim, tá? E o conflito que eu já expliquei, para vocês. E aí começa então, quem são os personagens da narrativa? Na pergunta A, você volta lá e vê quem que participava da história. B, releia a narrativa e descreva como a personagem aparece no texto. Em que ambiente está descrita, como ela está e o que está fazendo. Eu gostaria de ressaltar uma coisa. Esse desenho aqui, pessoal, ele é apenas uma ilustração da história. Isso não significa que a mulher da história, que a moça tecelã, estivesse de fato com um vestido, tá?
Vocês não vão considerar esta imagem ao responder a sua questão. Você vai ler na história o que ela estava fazendo, como ela estava. Talvez a gente não vai ter uma descrição da roupa dela e não tem problema, tá? C. Você consegue perceber no conto como é a moça com relação aos sentimentos e emoções? Descreva-os. Como que é? Como que ela vai sentindo essas emoções, esses sentimentos, o que ela faz, como que ela vai construindo isso na história, tá? D. De acordo com as informações do texto, como sabemos que é dia ou noite? Dá pra gente saber, tem um elemento ali que tem a ver com as linhas, com o tear dela, e a gente vai sabendo se tá calor, se tá frio, se vai chover, se tá dia, estação do ano, como que a gente vai sabendo essa passagem do tempo, tá? E de que outra forma podemos perceber a passagem do tempo na narrativa? Além disso, desse elemento que vai mostrando que tá passando o dia, tá passando a chuva, tá passando o sol, como que a gente sabe que o tempo também está passando? A gente tem essas descrições, por exemplo, de no próximo mês, 2 anos depois, no próximo dia. De que outra forma a gente tem, tá? F. Por que a moça teceu um marido para ela? Como na maioria dos contos de fada, o casal viveu feliz para sempre? Por que ela resolveu fazer um marido, tecer um marido? E como que terminou essa história? Eles foram felizes para sempre? Esse casal, tá? G. Organize a sequência da história, enumerando-a de acordo com o conto escrito por Marina Colasanti. Seguinte, pessoal, nós temos aqui alguns fatos da história, e aí vocês vão colocar os números, 1, 2, 3, de acordo com o que aconteceu. O que aconteceu? Vamos supor, a primeira coisa que aconteceu na história foi o moço abrindo a maçaneta, tirando o chapéu e entrando na vida da moça. Será que foi assim que a história começou? Provavelmente não, né? Então, vocês vão ver o que foi, vai ler cada frase, qual foi a primeira coisa que aconteceu, você vai colocar o número 1, depois o número 2, tá? Vai organizar esses acontecimentos de acordo com a ordem que eles aparecem na história. H. O modo como os eventos acontecem na história, dando sentido à narrativa, é chamado de. Volta lá naquele quadro. Então, o modo como a história se organiza, como é narrado, como a gente entende, é chamado de quê? De personagem, de narrador, de conflito, de tempo, de enredo. Depois você fala o que é lá. Coloca a resposta lá. E a tecelã sempre se sentiu feliz ao tecer suas linhas? Destaque no texto trechos dos momentos que revelam os sentimentos da personagem. O tempo todo que ela estava tecendo, ela sempre estava feliz? Então você vai colocar se sim ou não e vai escrever um trecho, pegar um trecho que comprove a sua resposta. Se você fala, olha, em alguns momentos ela estava feliz, como nesse trecho aqui, em outros momentos ela estava triste, como nesse trecho aqui, aí você justifica, tá bom? J. Observe a fonte do texto. Gente, vamos voltar lá no texto, lá no fiozinho, no finalzinho, vocês têm aqui a fonte. Marina Colasanti é quem escreveu a história. Essa história está neste livro aqui, Contos Brasileiros Contemporâneos, que foi lançado em 1991. Eles retiraram deste site aqui, foi adaptado por essa professora aqui que colocou neste site, mas a autora é a Marina Colasanti, tá bom? Então, você vai voltar aqui e vai responder. Observe a fonte. Quem é o autor, em que ano foi publicado, qual a editora e em que cidade aconteceu essa publicação. Tá tudo lá no finalzinho do texto, depois de fonte. Lá no final do texto vocês vão encontrar as respostas. K. Explique o motivo pelo qual a personagem precisa se desfazer do marido. Por que ela precisou destruí-lo, né? Se desfazer, sair da vida desse homem, tirá-lo da vida dela. Por quê? Tá? L.
Uma das medidas para se proteger da Covid-19 provocada pelo coronavírus é evitando a circulação desnecessária nas ruas, estádios, teatros, shoppings, shows, cinemas e igrejas. É preciso ficar em casa. Explique qual a principal diferença entre o tipo de isolamento recomendado pelo Ministério da Saúde e o isolamento descrito em A Moça Tecelã. Gente, antes de tudo isso do coronavírus acontecer, nós estávamos vivendo a nossa vida normalmente, certo? Então a gente tinha as nossas obrigações, a gente ia para a escola, ia trabalhar, passeava, ia em shows, ao teatro, ao cinema. E houve então a pandemia que nos obrigou a ficar dentro de casa. Essa doença faz com que a gente seja obrigado a ficar aqui, as coisas fecharam agora que estão voltando a abrir o comércio. Então, será que foi de escolha própria que a gente quis ficar dentro de casa? E a moça Tecelã, ela estava se escondendo do coronavírus? Ou era uma escolha dela? Tá? Então, você vai dizer qual que é a diferença desse isolamento dela e o nosso, ok? Para encerrar a atividade, eles colocam aqui um QR Code que você pode apontar o seu celular para esse símbolo aqui e abrir o site, ou você pode clicar no site também se você tiver aberto pelo computador e pegar as informações lá do site do Ministério da Saúde, ok? A gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Até mais!